Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país. E agora a gente vai falar sobre tratamento, uso de efluentes e também da água, como é que a gente pode reaproveitar. Por isso a gente fala com a Maria do Socorro, que é representante da CNI, Confederação Nacional da Indústria, está presente aqui no Estado, aqui no Espírito Santo, aqui no Sustentabilidade Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E também conversa com o Eduardo Pedrosa, que é representante de uma empresa que tem tudo a ver e que está diretamente relacionada ao reuso da água. Inclusive a gente tem uma iniciativa pioneira aqui no Espírito Santo de reuso da água. Explica pra gente como é que a GS Nima trabalha, funciona e como é que é esse projeto de reuso da água aqui. Uma planta que foi alardeada, está todo mundo sabendo, que é uma estação de tratamento de efluentes que vão ser reaproveitados diretamente para a indústria. Já tem contrato firmado, já está tudo caminhando. Como é que funciona isso? Bom, primeiramente a satisfação está aqui falando desse assunto de sustentabilidade hídrica. Até é importante dizer, diante desses desafios de mudanças climáticas, projetos de reuso de água é uma ferramenta de gestão a esses problemas de vulnerabilidade. E aqui no Espírito Santo, a GS Nima acredita bastante no Estado e com esse investimento, com esse projeto de reuso de água. O que consiste esse projeto? É uma subconcessão da CESAM, ao qual a gente vai tratar o esgoto sanitário e produzir água para uso industrial. É um projeto pioneiro, iniciativa da CESAM junto com a ArcelorMittal. Nós vamos tratar o esgoto, vai desativar uma estação de tratamento, vai produzir uma estação produtora de água de reuso, né, que não tem grandes problemas de odor, vai produzir água de boa qualidade, para produzir água para fornecer para a ArcelorMittal. E isso vai trazer diversos benefícios. Um deles é que você vai ter mais disponibilidade das fontes naturais para o abastecimento da população. É uma ferramenta de gestão hídrica. Maria do Socorro, falar em gestão hídrica, a gente sabe que a indústria é sempre atacada. Todo mundo fala assim, não, a indústria usa muita água, não pode usar tanta água assim que deveria ir para as pessoas. Alternativas assim são uma necessidade hoje. Como é que a indústria encara isso e como é que se comporta em relação a essas iniciativas de reuso de água, de aproveitamento melhor dos recursos hídricos que a gente tem? Obrigada pela pergunta. A indústria acredita, é a nona ou é a terceira consumidora de água. Não é a primeira. Não é a primeira, ao contrário do que muita gente pensa. E a indústria está seriamente preocupada com a sua segurança hídrica, porque a maioria dos processos industriais demandam água. Então a indústria tem investido bastante em reutilizar a água em seu processo e também fazer o reuso dessa água, o reuso de efluentes que muitas vezes estão desperdiçados ou inexplorados em seus processos. Então, a gente tem um programa lá na Confederação voltado totalmente para o reuso de efluentes tratados, pensando com isso em disponibilizar água para a população. Maria do Socorro, como é que é a oportunidade de a indústria estar do lado de quem fornece a solução? Como é que é essa interação e como é que tem sido durante esse evento, o Sustentabilidade Brasil? Como é que você está encarando isso? Uma oportunidade única, porque a gente está falando em mudanças do clima e muitas vezes não se associa que a mudança do clima está relacionada com a diminuição da quantidade de água e com o aumento de temperatura. Então, o Estado do Espírito Santo vive as duas situações. Isso, exatamente. E a indústria tem um compromisso de resolver, por meio da inovação, de novas tecnologias, como essa que a GS Nima está trazendo, de aproveitar ao máximo esse recurso que está cada vez mais indisponível. Eduardo, as pessoas às vezes encaram iniciativas voltadas para a sustentabilidade, encaram como isso é marketing, isso é para parecer bonito na foto, mas a gente tem visto aqui uma movimentação de quadros técnicos muito grande, discussões de muito bom nível aqui no Sustentabilidade Brasil. Como é que é, pela sua percepção, a preocupação de indústria e de quem precisa de soluções? Como é que é isso? Como é que isso funciona na prática para você? O Brasil discute uma nova indústria. O Brasil está no protagonismo da sustentabilidade. E aproveitando um pouquinho o que a Maria do Socorro falou, o que a gente percebe aqui como uma empresa provedora dessas soluções? A indústria tem puxado a inovação e o protagonismo nessas agendas.
Observe que muitas vezes a indústria estava só preocupada em atendimento legal, mas hoje ela sabe que não adianta ela atender a lei e a legislação se ela está num ambiente que pode ter escassez hídrica e afetar sua produção. Isso vai pesar no bolso diretamente na sua atividade econômica. Então ela vai evoluindo, então ela vai buscar ser eficiente, mas também não adianta ela ser eficiente se a bacia hidrográfica onde ela está tem problemas, não adianta, por mais eficiente que ela seja. Então ela começa a ter uma ação institucional e até mais ampla para somar nessa bacia hidrográfica. Um projeto de reuso poupa água de um manancial que vai priorizar o abastecimento humano, então é uma ação dentro da bacia hidrográfica. E a gente observa que aqui no Brasil, e é bom falar disso da indústria brasileira, também tem empresas que mapeiam suas vulnerabilidades e vão vendo isso até na sua cadeia produtiva. Ela pode ser eficiente aqui, mas se um principal fornecedor na sua cadeia produtiva não está bem, então ela tem que resolver esse problema de vulnerabilidade. Você sabe uma coisa interessante? O Brasil tem um dos principais projetos de reuso de água. Fica em São Paulo, que é o projeto Aquapolo. Muitas vezes a gente fala de dessalinização e reuso, lembra dos países árabes, de Israel, mas o Brasil tem uma referência muito boa, que é o projeto Aquapolo, que é operado pela GS Nima e pela Sabesp. E aqui no Espírito Santo, uma iniciativa porque foi a primeira concorrência. E a gente está implementando uma iniciativa do governo, da CESAM, junto com a ACELOR, viabilizando um projeto belíssimo. Vai poupar água de fontes, né, que são prioritariamente para abastecimento humano, isso é extremamente importante. Vai transformar uma estação de tratamento de esgoto em uma estação produtora de água, vai fazer essa economia circular e viabilizou isso com um valor muito competitivo. Isso acaba sendo também uma oportunidade de negócio, porque esse tipo de iniciativa agora tem que acontecer não só em São Paulo, não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. Você percebe que a GS é uma empresa global. Nós estamos aí em 11 países e 4 continentes. O nosso negócio está vinculado à água, mas está vinculado à sustentabilidade. Nós apostamos no Estado e apostamos nesse tipo de solução. Veja que coisa curiosa, o Brasil hoje discute, por exemplo, hidrogênio verde, falando do fornecimento do hidrogênio verde, sustentável, porque tem energia renovável. Mas para produzir hidrogênio, você precisa de água, e essa água também tem que ser uma água sustentável. Então, projetos de reuso, então está tudo... Está tudo interligado. Nós somos uma empresa com um controle coreano, uma presença espanhola, mas a gente vê no Brasil boas oportunidades nesse segmento, principalmente com a indústria brasileira. Indústrias como Braskem, que tem um projeto Aquapolo e outros do complexo industrial, que entende as vulnerabilidades hídricas, indústrias como a ACELOR e tantas outras que já estão interessadas também em projetos similares. Né? Então é uma oportunidade de negócio. Sim, sem dúvida. Não tem sombra de dúvida. E que dúvida. movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro, muitos empregos, principalmente. Muitos empregos. Porque a indústria é quem paga melhor. No meio, entre serviços, agricultura, emprega mais gente e paga melhor. Então, se não me engano, são 2,4% a mais do que os outros setores. Então, o reuso é uma oportunidade de geração de emprego, assim como a dessalinização. Nós temos 8.500 quilômetros de costa e aproveitamos muito pouco 110 ainda. milhões de pessoas vivendo no litoral. É verdade. A tecnologia avançou muito. Pode ser uma alternativa, pode não ser. O que vale a pena sempre é estudar e ver qual é a melhor solução para cada região. Isso já está acontecendo? Já. Hoje aqui no Brasil, vários lugares estudam. Fortaleza saiu na frente com um projeto de 1.000 litros por segundo e o governo do estado do Espírito Santo está com um projeto ainda maior, estudando, para ver se realmente é viável de todos os aspectos. Dos aspectos de suprimento de água, frente às vulnerabilidades de escassez. Então, contar com a água do mar é algo importante, mas tem que ser economicamente viável, porque o preço tem que ser competitivo. Dessalinização no mundo está em torno de $1 por metro cúbico, mas a gente tem que entender a realidade aqui. E também ambientalmente, que seja mitigado todos os possíveis impactos que uma solução dessa pode trazer. Não é a solução para tudo, mas é uma solução para estudar e comparar com outras alternativas, né? Maria do Socorro, quando a gente fala em plantas industriais, a gente pensa em grandezas gigantescas, né? A gente está falando de ArcelorMittal, que é uma empresa gigante aqui no Espírito Santo. A Vale, por sua vez, também é uma empresa gigantesca. Essa realidade, você acha que, pela sua experiência, pode ser transportada para pequenas indústrias, Sim. pequenos empresários que estão começando? Como é que isso pode acontecer? Isso tem acontecido já, porque essas grandes empresas, elas estão qualificando a sua cadeia de valor como um todo.
Então, para elas se apresentarem no mercado internacional, elas não precisam apenas preencher aqueles requisitos, mas é preciso que toda a cadeia esteja envolvida. É um desafio, principalmente em virtude da pequena e grande empresa. Mas a gente vai ter que pensar em novos arranjos, novas formas de se relacionar, porque as mudanças climáticas, elas desafiam a cooperação entre os setores. Uhum. E isso é um ponto que a indústria está muito preocupada e está tentando encontrar essas soluções. É muito fácil para uma Braskem, para uma Arcelor, mas quando ela incentiva os seus fornecedores, então a coisa muda. Bacia hidrográfica, talvez a frase mais emblemática que eu escutei aqui hoje foi essa. As mudanças climáticas favorecem a cooperação. Exatamente. E não adianta você ser eficiente no seu processo se você está inserido numa bacia hidrográfica que vai ter problemas. Então você tem que pensar na cooperação. É óbvio que as grandes corporações puxam como âncora toda uma cadeia produtiva e a gente vê que a indústria vai evoluindo nesse sentido. E isso no Brasil é extremamente importante, pensar num planejamento de condomínio de industriais, de cadeias produtivas, nessa nova indústria. O que fica dessa participação de vocês? O que fica da sua participação, da GS Nima, a participação aqui no Sustentabilidade Brasil, Eduardo? O entusiasmo que a gente percebe em acreditar no Estado do Espírito Santo, a gente percebe as pessoas entusiastas com esse tema, com essa pauta de sustentabilidade, a gente vê as pessoas interessadas no projeto, com ambições de ir adiante, de todos os segmentos. Desde segmentos como ONGs, que tiveram presente aqui conversando conosco, desde o segmento de grandes empresas, de todos os segmentos. Então a gente percebe que aqui tem um ambiente social favorável a projetos nessa área de sustentabilidade. Então, e isso só reforça o interesse da GS Nima, eu percebo isso dentro da empresa, o interesse em ampliar seus investimentos aqui no Estado. E o que fica para a representante da Confederação Nacional da Indústria? Maria Foi uma alegria estar aqui hoje, porque tive a oportunidade, assim, de conduzir uma mesa e de assistir mesas maravilhosas aqui, que renovam a nossa esperança. Eu lembro que há alguns anos nós lançamos um estudo de reuso aqui no Estado. E na oportunidade, o secretário de Planejamento estava presente e viu o reuso como um meio, um dos instrumentos de planejamento. Uhum. E é com muita felicidade que eu vejo que esse instrumento, que esse estudo está se tornando realidade. Legal. Muito obrigado, Maria do Socorro. Eduardo, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast oficial do Sustentabilidade Brasil. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.